Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando Arruda, muita gente me conhece. Sou membro da Igreja Batista Central aqui de Olímpia. Eu queria deixar nesse momento uma mensagem às pessoas. Essa mensagem é uma mensagem que eu também a recebi um dia, mais ou menos 14 anos atrás. Foi quando eu me converti ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria rapidamente, para não tomar muito tempo e para não ficar um vídeo muito comprido, poder falar um pouquinho a respeito de Deus, das coisas que Ele nos deixou, nos ensinou através das suas sagradas escrituras, que é a Bíblia. Em Hebreus, um livro da Bíblia, capítulo 9, versículo 27, diz que assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, todos nós um dia vamos morrer, quer queiram ou quer não queiram, isso vai acontecer um dia. As pessoas vão morrer e esse juízo que fala aí no versículo é que vamos prestar contas ao nosso Deus. Vamos estar diante dele, e vamos ser julgados por ele. E a pergunta que eu faço aqui é: será que estamos preparados para estarmos juntos de Deus e sermos julgados por ele? Se morrêssemos hoje, se você morresse hoje que está me vendo, ninguém sabe, não estou desejando a morte para ninguém, mas a qualquer momento podemos morrer. Será que hoje, se alguém morresse, estaria preparado para ser julgado pelo nosso Deus? E aí você me pergunta, mas o que é estar preparado para ser julgado pelo nosso Deus? As coisas erradas que fazemos nesse mundo, que a gente reconhece na Bíblia como o pecado. Tudo que é errado a gente trata e a gente reconhece como pecado. Coisas erradas que a gente fez, por exemplo, uma mentira. Quantas mentiras não falamos durante a nossa vida? Outro exemplo é falar o nome de Deus em vão. Tipo assim, para entender melhor, conversando ou fazendo alguma coisa e você fala: ai meu Deus do céu. Isso para Deus é pecado, é falar o seu nome em vão. E muita gente que não faz, não entende e não raciocina que isso seja pecado. Parece estranho, mas é pecado. Isso é pecado contra o nosso Deus. Quem nunca desobedeceu o seu pai e a sua mãe um dia? Pode ser que alguém nunca fez isso, mas é difícil. Todos nós desobedecemos nossos pais e nossa mãe algum dia, algum momento. Também a questão do adultério. Não adulterarás, inclusive um dos 10 mandamentos. Não adulterarás, você que é casado, e ser infiel com seu companheiro, sua companheira, não apenas no ato mesmo propriamente dito, porque Jesus disse que apenas com o olhar e no seu coração você desejar uma mulher, ou no caso vice-versa, uma mulher desejar um homem, isso já é adultério, já está praticando um pecado. Então, diante disso, e entre outras coisas que eu poderia falar aqui, que é pecado, e só dei alguns exemplos. Será que diante disso você acha que estaria capaz de estar diante de Deus e ser julgado por Ele? E pior de tudo é saber que vamos ser julgados e que um dia a gente tem que ir para 2 lugares, que é o céu ou o inferno. Isso é fato. Isso todo mundo deve ter ouvido falar algum dia, que existe o céu e existe o inferno. E o inferno é um lugar terrível, um lugar onde pessoas vão sofrer eternamente, ou seja, para sempre. Isso não vai ter fim. E Jesus disse também,
né, na sua passagem aqui nesse mundo, que o inferno é um lugar de choro e de ranger de dentes. Então a gente imagina, né, que é um lugar extremamente terrível. Só o fato dele falar que é um lugar de choro e de ranger de dentes, pessoas chorando, desesperadas, sofrendo, e também fala que as pessoas vão desejar a morte no inferno e não vão conseguir morrer, pessoas vão sofrer. Então é um lugar terrível, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente vá para o céu. Ele não deseja isso para os seus filhos no inferno. Ele deseja o céu para nós. O céu é um lugar também que vamos ficar eternamente. Ao contrário do inferno, que é um lugar que vamos sofrer eternamente, o céu é um lugar de glória, de majestade, onde vai estar o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo eternamente, e vamos estar na presença deles. E então, o que eu estava dizendo, Deus não quer isso para nós. Ele não quer o inferno, Ele não deseja o inferno para ninguém. Só que como é que Ele deseja então o céu, e o que tem que ser feito? Ele fez algo para mim e fez algo para você também. Ele enviou nesse mundo o seu Filho, Jesus Cristo, que Ele veio nesse mundo como homem, passou por tudo que a gente passou, os nossos sentimentos, as coisas desse mundo, passou tentações, só que Ele foi uma pessoa que não cometeu nenhum pecado sequer. Jesus Cristo viveu nesse mundo íntegro, sem cometer uma falha sequer. A única pessoa que não cometeu pecado desse mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus enviou o seu Filho nesse mundo para que aquele inferno que eu acabei de falar, pudéssemos escapar dele através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo? O que Jesus Cristo poderia fazer por mim? Ele enviou seu Filho, e muita gente já ouviu falar que Jesus morreu numa cruz. Ele foi condenado pelas pessoas desse mundo, foi desprezado, foi humilhado, foi cuspido, esbofeteado, fizeram coisas terríveis e Ele sofreu calado. Ele não reagiu a nada. Ele simplesmente aceitou o que as pessoas fizeram com ele, para poder cumprir aquilo que estava já estabelecido pelo seu Pai, por nosso Deus, de morrer numa cruz por todos, para pagar o pecado de todo mundo, todo o pecado da humanidade. Imagina, cada pecado que eu falei agora, um exemplo. Imagina quantos pecados que a gente comete durante todos os nossos dias. Você multiplica por cada pessoa desse mundo, quantos milhões e milhões de pessoas, inclusive aquelas que já morreram e aquelas que vão nascer. Jesus já pagou esse preço, já foi crucificado, foi sepultado, mas a grande notícia é que Ele não morreu e foi crucificado e foi sepultado. A grande notícia é que Ele, todos sabem, Ele ressuscitou. No terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou da morte, Ele venceu a morte. A morte já não faz parte da nossa vida depois de Jesus Cristo, pois Ele venceu, venceu a cruz, venceu a morte, de uma vez por todas nos livrou da perdição. Porque aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a gente podemos dizer que é uma fiança. Cada pecado que a gente comete, podemos dizer que é um crime que a gente cometemos contra Deus. E Jesus fez aquele gesto de amor, de se entregar na cruz e morrer por nós, para pagar a fiança. Pagar essa fiança para nos libertar daquele inferno terrível, aquele inferno de choro e de ranger de dentes, para nos dar vida eterna, vida ao seu lado. E o que a gente tem que fazer por isso então? Sabemos que Jesus veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou. E o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que apenas me arrepender. Eu tenho que apenas crer
em Jesus Cristo, crer na obra perfeita dele, crer que ele veio nesse mundo, crer que ele sofreu por mim, que ele foi humilhado, né, que ele foi morto naquela cruz para salvar eu do fogo do inferno. A gente tem que crer isso de verdade, tem que se arrepender. Aí você pode me dizer: ah, mas eu faço coisas boas, eu ajudo as pessoas, eu faço só o bem, não faço mal a nenhum. Tudo bem, você faz isso, ótimo, temos que fazer mesmo, mas isso não salva ninguém. Efésios 2:8-9 diz assim a palavra de Deus: porque pela graça, ou seja, a graça é Deus enviando seu Filho para morrer por nós. Então, pela graça sois salvos, somos salvos por meio da fé, ou seja, acreditar naquilo. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quer dizer, não vem da gente a fé. A fé, inclusive a nossa fé, quem nos capacita para ter fé é Deus, porque a gente não tem capacidade de ter fé, porque Deus nos dá a nossa fé. Deus é tão misericordioso que Ele mesmo implanta essa fé na gente para a gente poder ter. E continuando o versículo, então repetindo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso desculpa, gente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquilo que eu falei, é dom de Deus a nossa fé. Não vem de obras, ou seja, fazer o bem, ajudar os necessitados, pregar o amor, etc, etc, etc. Para que ninguém se glorie. Ou seja, a pessoa não pode fazer isso para se gloriar. Falar, eu faço, então eu mereço ir para o céu. Não, está aqui falando Efésios. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. E continua no versículo 10, dizendo, porque somos feitura sua, ou seja, iguais ao nosso Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras é necessário em nossa vida, mas elas não vão nos salvar. Então Deus nos criou, para a gente ter a fé e acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir do momento que a gente tem essa fé, a gente confia em Jesus, nossas obras, aí sim terão valor para Deus. Porque se a gente só fizer obras, e um dia, naquele julgamento que a gente comentou no começo, e fomos julgados por Deus, só aquelas obras não vai te salvar. Você, infelizmente, vai para o inferno. Infelizmente, a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Então temos que fazer as boas obras, desde que tenhamos a fé verdadeiramente, confiado, exclusivamente, única na pessoa de Jesus. Temos que reconhecer isso. Não temos suficiência para nos salvar. Ninguém tem. Ninguém consegue fazer isso. A gente depende de alguém. A gente tem que se arrepender, e ter a consciência que nada que façamos, o que podemos fazer, vai nos salvar. Apenas nosso Senhor Jesus Cristo tem esse poder de nos livrar, do fogo do inferno. Ainda falando, sobre esse versículo que eu acabei de falar, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, fé e graça, boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus, tem uma razão para isso. Todos os não salvos estão espiritualmente mortos. Pessoas que não é salva estão espiritualmente mortas, sob o domínio de Satanás. A pessoa está sendo dominada por Satanás. Pessoas estão escravizadas pelo pecado. A pessoa é escrava do pecado, comete pecado todo momento. E sujeito, consequentemente, sujeito à condenação. A condenação divina, a condenação eterna que vamos ter. Para sermos salvos, precisamos então receber a divina providência de Deus, através da fé única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz no meu lugar. Jesus morreu na cruz no lugar de todos nós. E temos que nos atentar para isso, porque amanhã pode ser tarde. Daqui 2 minutos eu não posso nem terminar esse vídeo, pode ser tarde. A gente pode morrer. E aí?
Em que situação a gente está nesse momento? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? A Bíblia diz em Romanos 6, 23, a seguinte palavra: pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, é a recompensa do pecado. A gente trabalhamos para ter um salário. Se a gente comete pecado, o salário pelo pecado é a morte. Está lá, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas, depois continua o versículo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, o versículo começa, com uma coisa forte. Pois o salário do pecado é a morte. Poxa vida, estou pecando, então a consequência do pecado para mim é a morte. Mas ele já não dá um alento, continuando o versículo aí, dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. É um presente de Deus que dá para mim, é um presente de Deus e que Ele dá para você. E um presente, ele pode ser aceito ou não pode ser aceito. A gente que decide. E eu um dia decidi. Eu decidi aceitar esse presente que Deus me deu. Aceitar, agradeço aqui até o pastor Mark Sidberg, que foi meu primeiro pastor, e hoje o pastor da nossa igreja, o pastor Márcio, que tem aí nos abençoado com sua missão aqui nesse mundo de poder pastorear o seu rebanho, nos trazendo as mensagens, nos trazendo conhecimento, para cada dia mais podemos estar aprendendo. Então, como eu estava falando, um dia eu aceitei o presente, o presente de reconhecer que eu não posso fazer nada pela minha vida, que somente Jesus Cristo tem esse dom, esse poder de nos dar a vida eterna. Deus me deu a fé suficiente para acreditar nisso. E hoje eu sou uma pessoa salva. Deus nos deixa muito claro isso. Se a gente realmente, do fundo do coração, acreditar nisso, e confiar na sua palavra, seremos salvos. Então, com esse presente que eu aceitei, eu estou aqui passando para vocês, para que vocês possam estar refletindo, pensando e analisando tudo aquilo que eu tenho falado aqui nesse vídeo, e que a gente possa ter um tempinho. Nos procure, Igreja Batista, temos muito para aprender e para ensinar para vocês, e é um desafio estar falando isso aqui agora para vocês. É complicado, não é fácil. A gente é uma pessoa que tem vergonha, e está falando aqui. É claro que eu tenho aqui até deixei uma colinha aqui no jeito, para poder não me perder, não me embaralhar, para poder falar as coisas corretamente, Mas espero que vocês possam estar refletindo tudo isso que eu falei, que foi falado aqui nesse vídeo. E queria deixar um último versículo, que traz a seguinte mensagem, que é livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, ou seja, de verdade, verdadeiramente, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a mensagem de Deus é muito bem clara, Se a nossa boca confessar que Jesus é o nosso Senhor, e realmente em nosso coração a gente acreditar nisso e ter essa fé, essa certeza, a gente vai ter a nossa salvação. Assim como eu tive, assim como minha família, minha esposa, tem essa salvação, meus filhos que estão crescendo, espero um dia que eles tenham também essa salvação. Espero que também você que está vendo esse vídeo possa pensar nisso que eu falei. Peço que vocês possam estar curtindo esse vídeo, compartilhando, para que mais pessoas possam estar recebendo essa mensagem. Eu queria agradecer a todos, pela paciência aí, e pedir que Deus os abençoe e que o Espírito Santo do nosso Deus possa instruí-los, e se for da vontade de Deus,
alguma pessoa que está vendo esse vídeo aí se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e até logo.